Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Derma e Prosa, nosso podcast sobre dermatologia e muito mais. Eu sou Luciana Gasques Eu sou Gabriela Giraldelli. E eu sou Raíssa Pinheiro. e esse primeiro episódio ele tá muito especial, porque o nosso tema é sobre a nossa jornada dentro da dermatologia. A gente vai abrir o coração e compartilhar com vocês como que foi desde o princípio até hoje, nós como médicas dermatologistas, para que vocês que estão sonhando em cursar dermatologia possam se inspirar com a nossa história. Lu, conta pra gente, o que fez você escolher a dermatologia? Eu acho que a minha história na dermatologia, ela foi um pouquinho atípica, porque diferente da maioria das meninas, das estudantes de medicina que sonham em dermatologia desde o início da faculdade, a dermatologia para mim nunca foi a primeira opção. Eu sempre gostei muito de estudar, desde o princípio da faculdade, eu gostava de fazer resumos, de ensinar para os outros acadêmicos, eu gostava muito de fazer provas, eu fazia as provas das residências, isso já desde da faculdade, mas eu ainda não sabia muito bem qual especialidade eu queria. Gostava bastante da parte de geriatria, da parte de clínica médica, gostava de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, mas ainda não tinha muito bem definido qual área que eu ia escolher. Quando chegou a época das provas de residência, eu fazia os cursinhos, o Medcurso, fazia o Med, e me preparava para passar em uma prova. Ainda não tinha bem definido o que eu queria fazer, mas eu me preparava para uma prova de difícil complexidade. Então eu estudava como se fosse para passar para a especialidade mais difícil, e na época a especialidade mais difícil, mais concorrida, era a dermatologia. Então quando chegou a época de definir, que eu precisava já escolher ali na hora de fazer as provas mesmo, eu fui preenchendo o que era mais concorrido, porque eu pensava assim: vou me preparar para o mais difícil, porque se eu mudar de ideia, se eu quiser outra coisa, eu vou conseguir passar. E foi mais ou menos assim. Eu lembro que na época eu passei para a clínica médica na Unifesp, passei para radiologia, que também era bem concorrido no INCA, no Rio de Janeiro, e passei para dermatologia em 3 instituições. Mas, assim, o meu critério de escolha de fazer prova é: eu vou me preparar para o mais difícil, porque eu não tenho muita certeza do que eu quero, e, e aí depois que eu passar eu penso. Foi mais ou menos assim. E aí, Lu, depois que você passou, assim, como é que foi pra você selecionar o que você ia fazer, aonde você ia fazer, como que você fez? Aí também outra parte legal. Eu tinha uma vivência de faculdade de medicina em que a gente, estuda a matéria, mas a gente não sabe como que é a rotina do médico que faz aquela especialidade. Então eu gostava, por exemplo, da parte cirúrgica. No momento em que eu comecei a passar nas provas, então radiologia, foi uma coisa que eu passei no INCA, que era a instituição que eu queria, eu comecei a acompanhar médicos que eram daquelas áreas. Então, eu comecei a acompanhar radiologistas e a perguntar, né, como que era a rotina deles, o que que eles gostavam, o que que eles não gostavam. E eu lembro que até uma dermatologista aqui de Cuiabá, quando eu fui no consultório dela, eu me identifiquei, assim, de cara com ela. Eu lembro, assim, do olhar, eu nunca tinha a visto, me indicaram pra conversar com ela, que era uma pessoa muito humana, muito empática, e eu lembro do olhar que ela me deu no momento em que eu entrei na sala dela, assim, o olhar de apaixonada pelo que faz. Eu lembro que já era, assim, umas 9 da noite, eu estava no consultório dela esperando, já tinha umas 3 horas, e ela estava ali, 9 da noite, encantada com o que ela faz, apaixonada pelo que ela faz. E aí eu cheguei com uma listinha, assim, das faculdades, falei: "Olha", era a doutora Judite, falei: "Doutora Judite, eu passei pra isso, pra isso, pra isso, pra dermato eu passei nessa, nessa e nessa instituição, o que que a senhora acha?". Ela falou: "Eu acho que você tem que fazer dermatologia, minha filha", eu lembro do jeito que ela falou. E eh, e aí inclusive ela que me ajudou a escolher a instituição que eu fiz, que foi a prova de São Paulo do SUS, e lá no SUS você passa numa prova, e aí de acordo com a sua classificação você pode escolher o hospital, mas você só descobre na hora, porque assim, você fica na classificação, eu acho que eu estava em 17. Então eu chego no dia, É o leilão, e aí né? isso, é o leilão que eles falam, né, aí os colegas, que passaram na frente vão escolhendo, e aí alguns já tinham passado em outras universidades, nem vão no dia do leilão. E aí eu lembro que eu liguei pra ela de lá e falei: "Doutora Judite, sobrou esse hospital". Ela falou: "Então você vai pra Mogi, porque lá tem a Denise Steiner, que é a presidente da Sociedade
de dermatologia na época, né. E foi mais ou menos assim que eu escolhi. E assim, é interessante que eu sou de família católica e quando eu prestava as provas, minha mãe fez uma promessa, pra Santa Terezinha, e ela foi e entregou uma rosa para cada pessoa que estava na missa. E quando eu cheguei no consultório da doutora Denise, tinha um altar de Santa Terezinha também e eu fiquei muito tocada, um altar com uma santa enorme, gigante. E aí quando eu contei isso para ela também ficou emocionada, e assim, a gente não acredita em coincidência, sabe. Eu me identifico com ela até hoje, acho que a minha forma de exercer a dermatologia é muito parecida com a forma dela exercer a dermatologia, e isso foi um divisor de águas para mim. É interessante, assim, como algumas pessoas que cruzam o nosso caminho modificam o rumo da nossa história, né, e essa conversa que eu tive com ela naquele dia no consultório dela, modificou o rumo da minha vida, porque depois disso, eu não tive, assim, a menor dúvida de que eu queria ser como ela, eu queria estar 21h no meu consultório, se eu estivesse, com aquele brilho no olhar que ela estava quando ela me recebeu depois de ter atendido todos os pacientes dela, sabe. E Lu, a gente sabe que nem tudo são só flores. Teve algum desafio que você se recorda? É, assim, vários desafios. O primeiro ano de dermatologia, então eu fui, no rodízio lá em São Paulo, eu já estava matriculada em Campo Grande, eu já estava matriculada no Rio de Janeiro, eu desisti das outras vagas, e depois o rodízio era numa sexta e a residência já começava na segunda, então eu não tinha apartamento, eu não assim, eu não nem eu nunca tinha morado longe dos meus pais, e aí de repente eu caí lá em São Paulo, na capital. E o rodízio, primeiro, para quem não sabe, o primeiro ano de dermatologia é na clínica médica, então eu já caí em Itaquera, assim, que dava 25 quilômetros do centro de São Paulo, num hospital enorme, gigante. E eu lembro que no começo meus pais iam comigo de metrô para me ensinar, baldeação, porque, a gente tá acostumado com uma cidade menor, aqui não tem nem metrô no Iabá, né. E eu lembro que esse primeiro ano pra mim foi muito difícil, porque eu sempre vivi com meus pais e o meu irmão em casa, perto da minha família toda. De repente eu estava em São Paulo e a maioria dos colegas, que eu conhecia no hospital, chegava no final de semana, eles tinham que trabalhar, dar plantão pra conseguir se manter, porque a bolsa da residência na época era mais ou menos R$ 3.000, não pagava o aluguel, então ainda tinham que trabalhar no final de semana. Então eu ficava sozinha, que eu tenho minhas amigas. Então, em vários momentos no meu primeiro ano, eu pensei em desistir, sabe. Ainda tinha uma questão, assim, de na clínica médica, as residentes de dermato eram um pouco mal vistas, assim, "Ai, frescura, dermato", então os residentes de clínica médica um pouco mais avançados ainda, faziam a gente ficar até eu lembro que tinha dia que eu saía de lá da clínica médica em Itaquera, eu saía de lá 11h50 e no outro dia 6h50 eu tinha que estar lá pra pegar o próximo plantão. Isso que dava mais ou menos 1 hora de lá pra minha casa, sabe. Então, nesse primeiro ano, eu pensei em desistir várias vezes. E eu lembro que eu nunca tive dificuldade em assumir as minhas vulnerabilidades. Tem gente que não gosta de pedir ajuda. Eu sempre tive facilidade com isso. Então eu lembro de várias vezes eu ligar pra minha mãe e falar: "Mãe, vem ficar comigo porque eu vou desistir". Várias vezes no meu primeiro ano eu falei isso, eu lembro até eu tenho um amigo que estava fazendo psiquiatria, o Bruno, ele estava fazendo no Rio, e eu ligava pra ele e falava: "Amigo, eu vou desistir". Ele falou: "Você não vai desistir, você passou pra dermato, você vai fazer". E foi mais ou menos assim. E é interessante falar sobre isso, porque no ano passado uma paciente minha, muito querida, passou pra clínica médica em Porto Alegre, e ela veio pra mim e falou: "Eu vou desistir, porque é trabalho escravo, porque eu trabalho demais, e isso e aquilo". E aí eu falava pra ela: "Mas pensando no tanto de gente que gostaria de estar onde você tá". Exatamente, isso é verdade. E quando a gente olha por esse prisma, a gente tem um olhar de gratidão. Sim. E que na medicina, a prática é muito importante. Então veja, tanto a faculdade de medicina quanto a residência médica, como uma forma de praticar, porque é diferente você sentar e ler um livro, de você estar ali fazendo, 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 fazendo até a exaustão. Aquilo te leva a aprender de uma forma mais profunda, sabe. Então, esse meu primeiro ano, apesar de muito desafiador, foi um ano muito enriquecedor, eu aprendi demais. E eu acho que a gente aprende demais no desafio, né, quando a gente, sai da zona de conforto, que a pessoa ainda, né, é onde a gente mais cresce.
E Lu, como que era a rotina, assim, do seu serviço? Você falou que passou em Mogi, mas daí você rodava no hospital em São Paulo. Como que era distribuído? Não era tudo no mesmo serviço, né? É. Então, assim, o serviço de residência médica de Mogi das Cruzes, que foi o serviço que eu fiz, a clínica médica, naquela época, agora a clínica médica já é em Mogi das Cruzes, né? Mas naquela época, a prova é a prova do Sul São Paulo, e a clínica médica de todos os serviços do Sul São Paulo eram juntas. Então, a gente rodava junto com o pessoal do Heliópolis, são vários hospitais. Daí tinha o Hospital Padre Bento de Guarulhos, tinha Jundiaí, eram vários serviços de dermatologia em que os residentes do primeiro ano ficavam na capital e passavam por serviços de clínica médica. Então tinha clínica médica no Itaquera, que pra mim, assim, mudou a minha vida, eu aprendi demais lá, assim, um serviço maravilhoso, os residentes de lá são espetaculares. Aí depois a gente passava na reumatologia, no Hospital Heliópolis, depois a gente passava na alergia, no Hospital do Servidor, em São Paulo, aí a gente passava em unha, no servidor municipal. Então a gente ia, nesse primeiro ano, passando por vários serviços na capital. E aí quando eu virava R2, então no segundo ano, e no R3, aí eu já ficava em Mogi das Cruzes só na dermatologia. Era assim que funcionava. A maioria dos serviços tem essa característica, né. E Lu, dentro da dermatologia, teve alguma área, alguma coisa que você teve mais interesse em fazer? Eu sempre fui, desde a faculdade de medicina, até por isso eu tenho tanta dificuldade de escolher o que que eu quero, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de tudo. Então, isso tem um lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que eu tenho dificuldade de selecionar uma coisa. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, de dizer: "Não, eu vou abrir mão disso porque eu gosto disso aqui", que foi na época de fazer a prova de residência que foi a minha maior dificuldade, o que que eu vou fazer se eu gosto de tudo? E na dermatologia também, eu sempre gostei tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica. Eu sempre gostei da parte cosmiátrica, eu gosto muito da parte acadêmica, então de publicação científica, porque eu sempre tive esse lado mais aflorado de professora, então essa é uma característica minha. Mas o lado bom disso é como quando você se entrega muito a tudo, porque você não definiu exatamente o que você quer, você não perde nada. Ah. Então eu falo para quem está fazendo faculdade de medicina ainda, que não escolha a sua especialidade e delegue as outras, porque na prova vai cair tudo. Então é importante e outra, não só na prova, quantas vezes a gente no nosso dia a dia como dermatologista, a gente precisa relembrar de conceitos da faculdade de medicina. Então às vezes eu vou atender uma paciente que quer tratar o abdômen, eu preciso me recordar da parte cirúrgica, se ela tem uma hérnia, se ela tem uma diástase, porque eu preciso saber, não preciso saber operar uma hérnia, uma diástase, mas eu preciso saber encaminhar, para não passar vergonha. Outra coisa, às vezes o paciente vem, já passou por vários dermatos, já passei num monte de dermato, ninguém descobriu. E aí eu vou ver, é uma coisa ginecológica, é uma alteração ginecológica que eu lembro da faculdade, porque eu me entreguei na época da faculdade de medicina pra ginecologia também. Então eu acho que isso é um aspecto importante. Eu vejo muito isso na dermatologia, as pessoas definem desde o começo, eu fiz faculdade de medicina pra fazer dermatologia, e acabam: "Ah não, isso aqui não é doendo, isso aqui não me interessa", né. E aí, Lu, assim, eu sei que você não parou só na residência de dermato, o que que te fez decidir quais especialidades você ia fazer? O que que você fez? Como é que foi essa parte pós-residência aí? Eu sempre tive muito, assim, eu acho que a gente que vem do Mato Grosso, do interior do Brasil, a gente tem um complexo de inferioridades, implícito na nossa, a gente acha que a gente é pior do que o pessoal que tá lá em Santa Alex, que fez escola, que fez faculdade lá. Então quando eu me vi em São Paulo, eu falei: "Cara, eu sou igual a eles, tô igual". Aí eu falei: "Não, eu quero continuar aqui". E aí eu comecei a me colocar em ambientes de pessoas que estavam aonde eu gostaria de chegar. Então eu falei: "Eu quero ir para uma clínica em São Paulo, eu quero ou no interior de São Paulo, uma clínica, de alto padrão, que atendam aquelas pessoas que eu quero atender, e com dermatologistas que tenham o estilo de vida que eu quero ter". E aí eu resolvi que não bastava fazer a residência, eu ia precisar fazer especializações, porque eu queria justamente vivenciar isso. E aí eu acabei a residência, eu prestei 2 sub, né, a gente fala sub assim, por exemplo, tem o ortopedista e tem o ortopedista de mão, isso é uma subespecialização, ele nichou. E eu especializei, eu prestei 2 subs, que foi cirurgia dermatológica na Famerp, em Rio Preto, e, cosmetria e laser na USP em São Paulo. Por que que eu fiz Rio Preto, opção por Rio Preto? Porque o Carlos Roberto, que é o chefe de serviço de Rio Preto, eu sabia
que ele abria a clínica dele, que é uma clínica maravilhosa no interior do estado, para as residentes dele, que era uma vaga, ficarem no serviço e lá. E eu falei: "Eu vou aprender a parte do serviço e vou aprender a parte de gestão de clínica com ele". E aí eu passei para as 2, eu lembro que na época a doutora Denise, que fez HC, ela fez USP, que era minha chefe de Mogi, ela falou assim: "Por que que você vai para Rio Preto?", porque eu já estava matriculada. "Por que que você vai para Rio Preto?", e eu falei: "Eu vou porque eu quero vivenciar a clínica dele, quero aprender sobre gestão, quero me aprofundar nisso". Ela falou: "Não, então você vai ficar em São Paulo, você não vai abrir mão da USP, porque não tem, e você vai vir para minha clínica". Então aí eu fiz mais um ano para ficar na clínica da Denise, aprendendo tudo sobre gestão, a forma de atendimento, o encantamento da Denise Steiner é uma coisa assim, surreal. O paciente ele entra e ele sai da sala dela apaixonado por ela. E aí eu ficava: "Gente, que consulta é essa? Transformadora, que não tem uma pessoa que não sai de lá totalmente apaixonado por ela". E aí eu queria estar ali dentro para viver isso, e aí eu fiquei ali com ela 6 anos na clínica dela. Eu fiz a minha, o meu R4, e aí eu fiquei lá em São Paulo trabalhando Trabalhando com ela. mesmo, né? Isso. Certo. E Lu, você depois que você fez pós de também de cabelo, né? Lá em Mogi mesmo. E aí, como que foi? Conta pra gente. Isso também é uma coisa muito interessante, que é um valor que eu levo, que eu acho que é prioridade, até hoje pra mim, quando eu vou contratar alguém ou chamar alguém para o time, que é proatividade. Eu sempre tive e acho que é fundamental, porque eu vejo que as pessoas que mais vestem a camisa são as pessoas mais proativas. Então quando eu estava no serviço de Mogi, eu era residente, eu sempre tive medo de dar plantão. Então, dar plantão fora de clínica, atender casos clínicos só com a minha faculdade de medicina e com o meu 1 ano de residência de clínica, eu não me sentia apta. Então, eu precisava, assim, ralar se eu quisesse fazer mais coisa, e as pós eram pagas. Então o que que eu fazia? Eu e a outra residente comigo, a gente trabalhava para professoras, limpando couro cabeludo, tirando foto dos pacientes, preenchendo o prontuário, para que a gente pudesse fazer a pós sem ter que pagar. O custo. E aí foi o que a gente fez essa pós sem custo, e aí depois eu ainda fiquei como professora da pós de cabelo, enquanto eu estava em São Paulo. Então, depois que eu terminei a residência, terminei a pós de cabelo, aí eu fiquei auxiliando como professora no período que eu estava lá. E aí, como eu sempre gostei muito dessa parte acadêmica, eu comecei a me envolver nisso. Então eu já assumi um ambulatório em Mogi das Cruzes, da residência, eu comecei a dar aula para os residentes, na faculdade de medicina do ABC também, que lá é uma residência de dermato bem conceituada, e lá eu dava a parte de cosmiatria. Então eu ensinava para os residentes a aplicação de toxina botulínica, de preenchedores, depois que eu terminei a especialização no Hospital das Clínicas da USP. Lu, e depois disso tudo, assim, eu também vivi em São Paulo, eu sei que a decisão de sair de São Paulo para voltar para Cuiabá é bem difícil. Como que foi para você esse processo? Aí chegou esse momento. Eu já estava vivendo em São Paulo, eu estava começando a gostar de morar em São Paulo. Eu que tinha, assim, um preconceito com viver na capital, a princípio, e meu primeiro ano tinha sido muito difícil. Nesse segundo momento, que era um momento em que eu já trabalhava numa clínica no Pacaembu, que era a clínica da doutora Denise, eu morava a 5 minutos, eu já dava aula em serviços acadêmicos, então eu já fazia de São Paulo, um local gostoso de viver. Eu já, morava perto do Ibirapuera, eu conseguia treinar no Ibirapuera, eu tinha uma academia, então eu já não queria mais voltar para Cuiabá. E aí, chegou um divisor de águas para mim, que foi o câncer da minha avó. Sempre fui muito ligada na minha avó, e aí a minha avó foi diagnosticada com CA de pulmão avançado com meta cardíaca. E foi mais ou menos coincidente com a pandemia. Nesse período, eu já tinha começado a atender em Cuiabá 1 semana por mês. Eu abri o consultório aqui, porque eu tenho bastante, eu tinha minha família, e aí eu já viria passear e eu já abri meu consultório. Eu atendia 1 sexta e sábado por mês. E eu estava com a agenda lotada, eu tive que aumentar para 15 em 15 dias.
e depois eu tive que aumentar para 1 vez por semana. 1 vez por semana eu vinha para Cuiabá, eu atendia sexta, sábado o dia inteiro e ia embora domingo e passava Uhum. de domingo até sexta de manhã em São Paulo atendendo. E eu aguentei isso por mais ou menos 2 anos, quando veio a pandemia. Nossa, aguentou muito. E aí com a pandemia e a minha avó diagnosticada com CA, a princípio era terminal, né, não tinha possibilidade terapêutica, eu comecei a me questionar o que que eu estava fazendo em São Paulo, pra que eu estava lá, né, assim, não tinha, não tinha nada me prendendo lá, a não ser o que eu gosto muito, que é a parte acadêmica. Eu gostava demais dessa parte de estar sempre ali aonde tudo começa, que é São Paulo, né. E aí eu resolvi vir para Cuiabá em 2019, que foi quando, assim, 1 ano antes de estourar a pandemia do Covid. E aí foi, assim, acho que coisa de 1 mês eu já não poderia mesmo viajar, por conta da pandemia. Então, esse foi o divisor de águas. E aí, a princípio, eu ficava numa sala aqui alugada, e quando veio a pandemia que, a gente parou de atender e começaram a me cobrar, que eu pagasse mais aluguel pra ajudar e tudo mais, e eu não estava atendendo, não tinha essa possibilidade, que eu falei: "Não, eu vou precisar ter um lugar meu, porque isso tá injusto". E aí foi nesse momento em que nasceu a clínica, porque daí eu comprei um lugar para ser a clínica. E Lu, tem algum caso, alguma história engraçada durante essa trajetória que você se lembre ou recorde com carinho, que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que os casos que eu mais me recordo na dermatologia foram os casos mais sérios, assim, né. Eu lembro de um paciente na residência que ele tinha um quadro muito grave, a gente chegou a levar ele para São Paulo, para discussões clínicas da Unifesp, e era um quadro sem diagnóstico, uma doença muito mutilante. Eu lembro que, eu me apeguei muito a esse paciente, eh, e aí eu lembro de andar com ele pelos corredores da Unifesp para apresentar o caso dele, e as pessoas olharem com receio, com se abrir preconceito. E aí eu lembro de me perguntar na época, se eu estava no 2º ano, tinha acabado de entrar na dermatologia, como que aquela pessoa não vivia, né, porque se eu estava do lado dele, estava sentindo aquilo, imagino que ele não sentia, né. Então esse foi um dos casos que eu me recordo da minha formação. Outro caso que eu me recordo da minha formação, e aí fala um pouco eh, sobre como às vezes o que a gente faz, toca a vida de alguém, às vezes a gente nem sabe. Eu me lembro de que eu fui apresentar um caso, eu estava no 2º ano, tinha acabado de entrar na dermato mesmo, eu nunca tinha visto nenhuma psoríase, eu não sabia nada de dermato. E aí eu fui para São Paulo apresentar um caso, no HC, na USP, de cabelo, que nem assim, o residente de 2º ano nem sabe nada de cabelo, né, mas me jogaram isso e eu fui lá apresentar. E eu lembro que eu fui, assim, humilhada na apresentação, humilhada. Eu lembro que eu fui embora chorando de São Paulo até Mogi, assim, eu não parava de chorar. E eu lembro que uma mulher, na época era uma menina, ela se levantou e ela me defendeu, assim, sabe. E ela me defendeu de um jeito. O nome dela é Isabela Doche, eu acho que ela nem sabe. Na verdade, depois eu fui dar uma aula com ela num congresso e eu falei isso pra ela. Falei: "Isabela, você nem sabe, mas naquele dia, assim, o que você falou, assim, mudou a minha trajetória", porque realmente eu cheguei a pensar em desistir de dermato. Eu falei que eu tô sendo humilhada aqui, por que eu tô sendo tratada assim? E ela levantou, ela falou: "Não, ela não tinha obrigação de saber isso aí não é da alçada dela, isso daí ela vai aprender mais pra frente, mas a condução não foi errada". Então ela me defendeu, isso me marcou também. E aí, atendendo já como dermato, um caso que me marcou muito foi de uma paciente que eu sempre tenho o hábito, mesmo que seja uma consulta de estética, de examinar o corpo inteiro da paciente, tirar toda a roupa, deixar a paciente de calcinha e sutiã, avaliar exames laboratoriais anteriores. Eu sou médica, né, eu não sou, e aí essa paciente tinha uma anemia. Não era uma anemia muito marcante, era uma anemia, um HB de 11,8, assim, sabe, não era nada muito marcante, mas eu pedi pra repetir e veio de novo anemia, e ela tratando melasma, e daí 6 meses ela voltou, eu repeti, outra anemia, e eu falava pra ela, falava: "Eu queria que você fosse no hemato". E ela não dava muita bola, voltava, eu repetia o exame, estava lá anemia, e eu pedindo pra ela: "Eu queria que você fosse no hemato". E ela não dava muita bola, e ela desapareceu. E ela voltou agora, deve ter foi no final do ano passado, deve ter uns 2 meses, ela voltou, carequinha,
E ela falou assim pra mim: "Lu, você salvou minha vida. Porque toda vez que eu vim aqui, você pedia pra eu ir no hemato". Ela falou assim: "Eu não sou vaidosa. Eu vim aqui porque me falaram que você é uma dermatologista diferente, que olha o corpo, que cuida da gente. E toda vez que você falava pra eu ir no hemato, eu perguntava para as pessoas falavam: "Nossa, mas isso aí é tão insignificante, é tão baixinha essa anemia", e não ia. Mas você insistia. E eu voltava e você insistia, e você insistia. Eu acho que foram, assim, uns 2 anos insistindo. E quando ela foi no hemato, ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo no estágio avançado, e ela precisou fazer o transplante de medula óssea, eu acho que 1 semana depois, sabe, dela ter ido no hemato. E se ela tivesse demorado mais, talvez ela não tivesse sido salva. Então isso também me marcou muito, porque a dermatologia, ela é muito mais do que preenchimento, do que, toxina botulínica. Ela é preenchimento de toxina botulínica, e eu sou, assim, muito grata e muito feliz, porque eu acho que realmente você consegue, gerenciar o envelhecimento de uma pessoa e dar qualidade de vida para mulheres, por exemplo, de 60, 70, 80 anos, que estão com uma qualidade de vida muito melhor do que se não tivessem essa possibilidade desse tipo de acompanhamento. Mas a gente é médico, né, então a gente tem a possibilidade de salvar a vida de uma pessoa, com o conhecimento que a gente tem durante toda a nossa formação, afinal de contas são 10 anos de formação, não é? Então, esses são os casos que me marcaram mais. Adorei. Outra coisa, Lu, assim, depois disso tudo, você acha que valeu a pena? Você faria alguma coisa diferente? Eu assim, não tenho a menor dúvida de que eu fiz a escolha certa, sou muito feliz com a minha área, com a dermatologia. Eu tenho certeza de que vale a pena, porque quando você tem uma motivação para sair da sua casa, para deixar os seus filhos, e você faz isso com o coração cheio de amor, de alegria, sem ser penoso, isso é um privilégio. Quantas pessoas gostariam de poder trabalhar e poder receber a sua remuneração de uma coisa que ama, e não tem essa possibilidade, né? Então eu vejo isso como um privilégio. Eu acho que a dermatologia é uma área, assim, muito vasta, a gente consegue se, assim, especializar, nichar, e principalmente porque eu acho que a gente consegue mudar a vida das pessoas, assim, melhorar a vida de cada pessoa que passa pelo nosso caminho, isso é um privilégio, né, a gente Importante também, né. então, pessoal, a gente tá arrumando pro final do nosso primeiro episódio. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês que almejam, que querem essa área. É isso, sigam em frente, vale a pena. É difícil, né, se fosse fácil todo mundo faria, então, é é normal que muito custe o que muito vale, Isso aí. e espero que tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Agora quem que vai?